Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Está começando o nosso programa, está começando o nosso podcast, está começando o Deu Gol, Deu Samba. E detalhe, hoje o Deu Gol, Deu Samba é especial. Eu ainda não trouxe no canal, eu ainda não consegui trazer, mas hoje eu estou realizando até um sonho. Dizer para vocês que estão em casa, tá no ônibus, tá no trabalho. Eu estou trazendo, o cara é multifunção. Jornalista, comentarista, ele é escritor também e a gente vai falar aqui. Então ele tem youtuber, então tem diversos pontos e canais. Eu tô nada mais, nada menos que representando o Deu Gol, tá? Porque temos o Deu Gol e temos o Deu Samba. Apesar de gostar de samba, porque já me falou nos bastidores, eu tô trazendo César Cidade Dias, o CCD. Valeu. Seja muito bem-vindo, César. Obrigado, Enzo. Obrigado pelo teu carinho. Muito feliz de estar aqui. Tô curioso para ver essa comunicação Deu Gol, Deu Samba. Aqui, se quiser até cantar, eu canto. Coisa boa. Vamos lá. A casa é tua. A partir de agora, tu faz parte da história que é curta, mas é uma história já bonita. E é legal essa comunicação de samba com futebol e a força de se fazer conteúdo, de se lutar. Felizmente, o podcast é uma coisa que ganhou muita gente, tem muita gente que sabe fazer comunicação. Então é muito legal poder estar aqui, poder conversar contigo aí, conversar com coisas um pouco diferentes também, do que a gente está todo dia acostumado a falar. Não é tanto futebol, vou mesclar, porque eu e todo mundo que nos assiste, que conhece o CD e que não conhece o César Cidade Dias, o CCD, ele é um apaixonado, ele é um cara que ama o clube, ama o Grêmio, vive disso. Então, eu tenho que mesclar, né? A tua vida pessoal, que busquei muita informação, mas também do que eu já te acompanho há muito tempo, vivenciando o Grêmio. É isso aí. Tanto dentro quanto fora do clube. É verdade. Então, vamos lá. Quem é o CCD? Quem é o César Cidade Dias? O César, cara. Cara, essa é uma pergunta difícil, cara. Eu sou um sujeito que tenho 53 anos, tenho uma vida cheia de histórias. Talvez eu seja um contador de histórias. Acho que é por aí. César é um contador de histórias. Eu tenho uma relação muito própria. Eu deixo a vida acontecer, né? Eu deixo a vida me levar. Deu samba. Exatamente. Eu acho que é por aí. Acho que eu me definiria como um contador de histórias. Um contador de histórias, que legal. E como é que é família? Teus filhos? Eu tenho dois guris, né? Tenho dois guris. Eu fui casado por muitos anos. Hoje eu tenho uma namorada. Show. E fui casado por muitos anos. Tenho dois meninos do primeiro casamento. Um tem 19 anos hoje, outro tem 16. Duas crianças maravilhosas. Que legal. Muito gremistas também, ambos. E é muito legal. Puxaram o pai. O Felipe e o Guilherme. Puxaram o pai, o avô, e o bisavô, e o tataravô. Eu sei dessa história aí bonita e vai ter perguntas aqui. Fiz uma relação de perguntas e durante esse tempo que eu tenho contigo, que é escasso, é um tempo curto, né? Então eu aproveitei assim, eu vou aproveitar em cima das perguntas que fiz, eu trabalhei bastante elas, até para o pessoal que está nos assistindo te conhecer mais do que muitos já sabem, porque te veem, né, nas redes sociais, principalmente no teu canal no YouTube, que é muito forte. Isso mesmo. Mas deixa eu te perguntar, eu vi no teu WhatsApp, conversando com um grande amigo que nos uniu. Deixar um abraço para ele aí, para os guris todos da Rádio Pachola, em especial para o Mário Godoy, que fez essa aproximação com o CCD, com César Cidade Dias aí, para que viesse aqui no nosso Deu Gol, Deu Samba. Mas eu vi que no teu WhatsApp tem uma foto. E ali, ou tem alguma coisa escrita e tem os. Que história é essa, velho? CCD lutador. Pois é, agora a história é assim, a vida inteira, Enzo, a vida toda eu pratiquei esporte, tá? Toda a vida. Sim. Eu comecei minha vida jogando futebol, obviamente, jogando um pouco, joguei tênis muito tempo e tal, depois joguei pádel. E em determinado momento da minha vida, o meu irmão, minha família toda é vinculada, sempre foi vinculado ao esporte. E o meu irmão, ele é desde menino lutador de jiu-jitsu. E ele me disse, cara, velho, vai se fazer bem, eu dei uma engordada, machuquei joelho e tal, e ele disse, não, vamos pro jiu-jitsu lá, que lá vai te ajudar. E isso faz muitos anos já, e aí eu disse, vamos começar. E aí o jiu-jitsu é encantador, né?
E aí eu comecei a minha Caminhada. caminhada no marcial. Gil, que é uma caminhada longa, né? E peguei a faixa preta uns anos atrás. Tu já é preta, esse detalhe eu não sabia. No caso, comigo nada é já, né, cara? Tudo é. O cara com 53 anos, Sim, tudo é treinou muito tempo. no mínimo 10 anos. Não, pra buscar preta. bem mais do que isso. Mais? E aí o Gil foi uma coisa que entrou na minha vida. Depois eu fiz um projeto social vinculado ao jiu-jitsu também, que eu dava aula em comunidades para crianças que não tinham acesso. Fiz isso a partir do momento teve uma tragédia familiar, e aí eu achei que eu precisava, de alguma maneira, dar alguma coisa para a sociedade. Aí eu criei um projeto, só eu sozinho, com a ajuda do meu irmão e de outras pessoas. Aí eu ia todas as segundas e quartas-feiras na Lomba do Pinheiro, lá, Parada 12 da Lomba do Pinheiro, tinha uma comunidade, e aí eu ia dar aula lá, que parou com a pandemia. Sim. Parou com a pandemia, em razão do distanciamento social, obviamente. Aí ali a gente parou. Eu parei com o projeto, tenho vontade de retomar, agora está um pouco complexo a questão do tempo. Sim. Mas eu ia todas as segundas e quartas e dava aula lá, cheguei a dar aula para 55 crianças. Não, é uma gurizada. Mas a minha pergunta, e aí eu consegui fazia os onde? kimonos. Jiu-jitsu? Qual escola? Eu sou aluno do Zé Mário, do Zé Mário Sperry. Casca grossíssimo. Sim. Os meus professores, ainda Sul, né? Ainda Sul depois mudou, né? Eu fiz um tempo no Mário. No Mário Reis, que também é oriundo da mesma escola, né? Também é oriundo da mesma escola. Depois o Mário foi para a Aliança. Mas eu sempre fui... E aí muito tempo eu treinei na Zona Sul com Elias. Depois, meus últimos treinos foi com o Fernando Paradeda, que também é todos da mesma escola. Casca grossíssimo. Sim, um gênio. Bah. Fernando é um gênio. Mas chegou a quanto tempo diretamente no Gil tu tocou? Direto Mais de aí, 10? Eu tenho amigos... tranquilamente, mais de 10, bem mais de 10. Mas eu não sei exatamente. Até ganhar preta. Até ganhar uns 13, eu acho. Bastante tempo. Mas é mais ou menos isso, não tem César. Como. É mais ou menos isso. Eu fiz, te contando assim, nessa nossa resenha, eu tive que interromper, porque eu tive um acidente de moto, mas eu... Te machucou. Machuquei feio, tive traumatismo craniano e era um sonho que eu parei. Fosse até que faixa? Não cheguei passada branca, fiquei na branca, mas treinei e foi uma lição, foi muito bom, viu? Lá no Mário. No Mário. Ali na Benjamin, com a São Pedro. Que hoje tem uma academia do Mário, é belíssima hoje, lindo, não e tá o mais Mário lá. é fora de série, né? O Mário é um gênio também, né? Essa escola do Gil aqui, que toda é oriunda de Walter Matos e Zé Mário Sperry. Isso aí. Toda ela, eu tive muitas aulas com o Walter também. Essa escola é que todos são oriundos deles, né? Então o Mário o Guto Campos o Boxer o Fernando Paradeda, todos são oriundos do mesmo lugar. Baita. É um gênio também. Que legal, cara. Uma história, então, na verdade, não foge, né? Porque tu tá dentro do esporte. É isso. O futebol é o teu amor, a esporte, tua relação com o Grêmio. O grande lance disso que eu tô falando aqui, eu nunca fui bom no jiu-jitsu, longe disso, mas... O importante do que a gente está falando aqui é, de alguma forma, eu sempre fui vinculado a alguma atividade esportiva. De uma maneira bem forte. Né? Perfeito. E eu acho que esse é um ponto que, se eu pudesse dar um conselho para alguém, eu faria isso. Entendeu? Que legal. O esporte é a base. É tudo. É a base. Que legal, que legal. Eu mesclei aqui umas perguntas, até para o pessoal que está nos assistindo, César. Eu andei mesclando pessoal e profissional. Tá. Vou dar uma cutucada agora no homem. Vamos lá. O que aconteceu de verdade no episódio Ronaldinho, cara? Isso é uma coisa até minha, viu? Pro pessoal que está nos assistindo, por quê? Cara, o episódio do Ronaldinho, o episódio do Ronaldinho é primeiro uma história longa, né, Enzo? História longa, tá? Uma história que começou em setembro de 2010 e teve uma série de situações. Eu considero que deu errado, e a verdade é a mais simples das respostas. Tudo estava muito bem até o Ronaldinho dizer que não queria vir. E não tem nada do Assis, não tem nada de ninguém, cara. Aquele negócio de 7, 8 contratos que fizeram. Aquilo ali o Assis estava tentando ganhar tempo porque o Ronaldinho não queria vir, cara. Não queria desembarcar aqui. É óbvio. E montaram tudo aquilo. Fizeram todo aquele... Aí se tentou fazer, se tentou tudo. O Assis não conseguiu conseguir convencer o Ronaldinho a vir e acabou. Sim. Tem, cara. Às vezes a gente tem uma tendência a ver tudo muito complexo, cara. Verdade. Tudo muito complexo. E às vezes a simplicidade da vida, ela é exatamente isso. É querer ou não. Tu tá aqui hoje, Sim. no Deus Santo, por que tu tá aqui? Porque tu quer.
Com certeza. O que tu quer? Ah, mas tu tem outra atividade. Pois é, mas eu quero fazer isso. Então, ali, para mim, é muito simples. Ah, mas tinha muito dinheiro envolvido. O contrato do Grêmio era melhor que o do Palmeiras, era melhor que o do Flamengo, então não era dinheiro. Sim. Ronaldinho milionário. Não precisa. Não Dinheiro precisaria dinheiro, não era o caso. não era a discussão. Sim. Cara, Não simples. queria vir. Queria vir. Simples. Queria ficar no Rio, queria ficar mais próximo do filho dele, queria ficar mais... É um resumo bem amplo para a pergunta. Não, isso aí. perfeito. Entendeu? Porque a gente... É tanta coisa que eu já escutei que, pô, o homem tá aqui, vamos perguntar. Sabe aí, mais do que ninguém, até aí. porque como... E nesse caso aí sabe mais do que ninguém mesmo. Ninguém sabe mais do que eu. ninguém. É verdade. Não, por isso é uma perguntinha, não é nem Eu não uma acho cutucada, não, nada disso, mas pelo eu digo contrário. que eu tô com o cara certo aqui e o pessoal mas tá escutando. pelo contrário, não tem, Então, não tem nada de cutucar. como Isso aí dirigente, não como é torcedor cutucar, ilustre. Isso aí não é cutucar, pelo legal. contrário. Não tem cutucar, velho. Não existe. Sim. O que existe é isso aí, só que tem que ser franco. Cara, a verdade é essa. Ah, mas é muito simples. Pois é, muito Não simples. quis vir. Quis vir. Só ganhou tempo o Assis e quando viu que O não Assis era, assinou com o Flamengo e acabou. O Assis tentou várias vezes, não conseguiu. Aí depois, claro, tu justifica. Sim. O resto é conversa. Como é que é? Leitura. Sim. Narrativa. É simples, cara. Não quis vir, acabou. Pronto. César, bem rapidinho, Vai. pedir pro pessoal também, vou fazer a nossa pequena propaganda, porque tem que fazer o agradecimento. CCD, se hoje o programa acontece, o Deu Gol, Deu Samba, o pessoal de casa que está no ônibus, está no trabalho, está nos assistindo, são dois grandes parceiros. O primeiro é essa cerveja, esse chopp maravilhoso que está na mão do CCD. Aí, ó, quer coisa melhor do que essa? Gelada. Tá estourando. Então, a Handbeer, direto de São João do Oeste, próximo de Chapecó, a fábrica da Handbeer, que é representada aqui no Rio Grande do Sul pela JVL Distribuição, que fica em Alvorada dos meus amigos, do Fernando Alexandre, um abraço neles. É nosso grande parceiro, junto do Cachorro do Bigode, com 50 anos, um sabor inigualável. Cara, deixar um abraço pro Tado Moura aí, que é um grande parceiro, e esses dois parceiros acreditaram no projeto, o CCD. Se hoje eu tô podendo te trazer, que é uma honra para mim e para quem tá nos assistindo, é graças a eles. Então, muito assim, legal, é isso aí. tem toda uma estrutura, uma parceria. Tem que valorizar mesmo. E valorizando o que é nosso. Valoriza, porque é muito legal e é muito legal esse teu conteúdo aqui. Que legal. E vamos embora. Eu fiz embora. aqui umas perguntas pro CCD. O pessoal tá nos assistindo, tem que fazer aquela anotação, porque é tantas e a gente vai colocando no papel, né? Então, Sim. teve aquela polêmica, cara, envolvendo a CCD. Renato e Bandeirantes, cara. Então, a minha pergunta, eu que te acompanho, então não somente pela televisão, mas pelo YouTube, pelo teu Instagram, por tudo. Cara, como tá o clima entre vocês? Não digo nem especialmente contigo, mas assim, comigo no não geral. Não tem. O que acontece ali é que, primeiro, é natural o conflito do jornalista com a fonte, né? É natural isso, tá? Então, quando as coisas não caminham do jeito que é natural perguntas. Tu acabaste de dizer, vou te alfinetar com uma pergunta. É do jogo, cara. É do jogo. Naquele episódio, o Renato se ofendeu com uma outra opinião que estava se dando. Disse, vocês da Band, brigou lá. Normal, hoje a relação maravilhosa. O Renato é um cara muito experiente. Legal. Então não tem nada de bom e ruim nisso. É assim, cara. O cara que entra na comunicação, e esse é um ponto interessante, que tu tá aqui fazendo comunicação. Às vezes, se tu quer fazer a coisa dentro da tua convicção, tu vai ter que perguntar coisas que o cara não quer ouvir. Com certeza. E é da vida. É da tua pergunta. Faz parte. Ou então tu não pode estar aí. Com certeza. Então, às vezes, tu vai perguntar, outras vezes não, dentro da tua forma de conduzir. Agora, a relação que tu faz com isso, e esse é o episódio que me parece importante disso, o Renato, por exemplo, o Renato é protagonista. Com certeza. O Renato vai estar ouvindo perguntas que ele não gosta em todos os insucessos do Grêmio. Quando ele ganhar, todo mundo vai aplaudir. Com certeza. E assim é a vida. Então, e é o maior ídolo gremista, né? Isso, cara. Enzo, não tem... eu estátua sempre, até... Por isso eu vou pegar para mim a resposta. Tá? Quando tu perguntou, olha, eu vou alfinetar, vou dar uma apertada no César em relação ao Ronaldinho, nada. Super tranquilo. Coisa boa. Que é mais ou menos a mesma relação que o Renato tem. Só que na hora, às vezes, tu te ofende. Com certeza. Mas na hora, porra. Aí depois tu vê, cara, é da vida. Não tem o que fazer. Que show, cara. Vamos lá para mais outra. Assim, ó. Tu tem um filho
que o nome dele é Guilherme. Inclusive, tem uma tatuagem no meu braço aqui que é o meu, viu, CCD? Isso. É o nome mais lindo que tem, Guilherme. Eu sei que, cara, ele vai seguir o caminho do jornalismo, Ele da fala comunicação. muito nisso, cara. Ele fala, eu tenho o filho mais Quer ser velho. jornalista também? O filho mais velho, o Felipe, ele é... É o teu mais novo, né, o Guilherme? O Guilherme é o mais novo. O Guilherme tem 16, o Felipe tem 19. O Felipe tá no terceiro ano segundo pro terceiro ano de Direito e vai seguir a carreira do avô, do bisavô, que é essa carreira jurídica. Já o menor, o Guilherme, ele adora luta, ele adora futebol, ele adora informação, e ele tem me dito que quer ser jornalista esportivo na área de luta, né? Sim. O meu Legal. sonho é ser correspondente do UFC. Tá bem. Trabalhar no canal Combate. É isso aí, esse é o sonho dele. E aí ele tá aí tocando, ele adora, né? Ele faz os troços dele no Instagram e tal. Ele curte e gosta muito. O mais velho é mais intelectual, mais pra uma linha não tanto pro esporte, uma linha bem mais jurídica, bem mais densa. Dois estilos de dois meninos maravilhosos. Que legal, CCD. Olha, Maravilhosos, eu fico feliz, cara. guris. Mas vamos lá, vamos continuar. Vamos embora. Eu quero perguntar pra ti, por quê? Pro pessoal que tá nos assistindo. O CCD é youtuber, o cara é dirigente, já foi, mas tem a bagagem, tá? Comentarista, radialista, mas também tem uma coisa em particular. Escritor, cara. Eu queria te fazer essa pergunta porque eu quero que tu conte mais sobre o teu livro, cara. A Minha Cadeira Azul. Tá. O que é isso, Enzo? Cara, durante muito tempo, a nossa relação com a comunicação, principalmente depois das redes sociais, ela é muito vinculada a tu emitir mensagens nas redes sociais. Antes teve Orkut, depois o próprio Facebook, e aí tu começa a fazer. E no curso desse tempo eu comecei a descobrir que eu gostava muito de ler e gostava muito de escrever. E eu comecei a fazer crônicas, perdidas às vezes. Tá? Muitas crônicas assim um jogo do Grêmio lá, que falei sobre o jogo, um episódio que eu falei sobre isso. Pô, cara, legal isso aí. E eu, durante toda a vida, eu escrevi e fiz isso. E a minha família, minha irmã especialmente, que é mais velha que eu, ela é escritora no campo juvenil infantil. Te ajudou muito. Não, e ela é uma escritora muito conceituada, sabe? Ela já Como é o nome dela? Cristina Dias. Cristina Dias. E ela já ganhou muitos prêmios e tal na literatura infantil, né? E aí ela vem há muito tempo dizendo, César, vai lá, faz o teu livro, junta essas crônicas e tal. E eu, cara, eu escrevo porque eu escrevo, não escrevo para pensar nisso. Só que o que acontece? A comunicação, quando tu começa a ver, tu diz o seguinte... e aí até tem muito a ver com samba, e eu tenho um projeto com samba também, que é uma coisa que eu vou te dar em primeira mão aqui. Show. Que é o que primeira mão pro pessoal que está nos assistindo. A minha relação com a cultura. Em determinado momento eu senti falta disso. O Brasil é um país que as pessoas estão rasgando a cultura. Rasgando a cultura. Ninguém mais hoje está preocupado com... o que nós estamos, quem são os nossos artistas, como eles estão, como é que vive um músico que toca num bar de noite, como é que esse cara está vivendo, ninguém se preocupa, como é que vive um escritor? E isso começou a me incomodar muito, porque eu pensei, porra, cara, nós não podemos abrir mão da cultura, entendeu? A gente está nessa guerra ideológica doentia e nós não estamos entendendo para onde está indo a nossa arte, para onde está indo a nossas... E eu comecei a ficar preocupado. Aí eu disse para a Cristina, Cris, eu quero fazer um livro. Por que tu quer fazer um livro? Exatamente por isso. Eu preciso me aproximar da cultura. Me aproximar da cultura. Tu vê, o livro tu fez pensando para se aproximar da cultura. Assim como esse projeto de música que eu vou te falar. E aí, o que eu pensei nessa relação? Eu preciso estar... nas feiras do livro. Que está acontecendo, inclusive, agora, né? Vai começar. São várias, agora já vai começar em Porto Alegre. Mas, Porto Alegre. Tem Bento Gonçalves, eu preciso estar lá. Para eu estar lá, tem que ter livro. Sim. Quem vai querer saber? Tem que ter material. Ninguém quer uma palestra minha. Então, tem que ter meu livro. E aí a gente fez o livro, lá, acho que final de abril, acho por aí, ficou pronto, maio.
Fiz o lançamento, depois fiz outro lançamento e agora eu vou começar a levar o livro para a Feira do Livro. E eu quero o quê? Que esse livro seja uma porta de entrada minha na cultura. Na cultura. Na relação cultural. Sobretudo na relação cultural de Porto Alegre e também do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque nós temos que nos preocupar com quem faz cultura. O Brasil tirou verba da cultura, o Brasil desprezou seus artistas, o Brasil não está hoje entendendo, o Brasil está misturando cultura com política. Bastante. Não, cara, cultura. Eu quero saber, música, velho. Quem é que está fazendo música? Como é que esses caras estão se remunerando? Eu trago músicos aqui, ou esses caras morreram de fome na pandemia. Passaram fome. Eu tenho amigos, desculpa te interromper, mas eu trago muita gente, porque o Deu Gol deu samba, né? O Deu Gol, pro pessoal que está nos acompanhando e já conhece o canal, tá assistindo, tá vendo o CCD aqui. Mas para quem está chegando agora, o que é o Deu Gol, o que é o Deu Samba? O Deu Gol a gente traz os ex-atletas, a gente traz o torcedor ilustre e o dirigente, então o que é a raiz. Mas pegando essa brecha da cultura, é o Deu Samba. Porque a gente valoriza o que é nosso daqui, entendeu, CCD? Então a gente traz o pessoal do samba, pessoal do pagode, do swing, do funk, e tivemos aqui uma gravação do sertanejo gaúcho. Esse pessoal passou um perrengue durante esses 2 anos de pandemia. Tá louco, cara. Foram 2 anos bem difíceis, porque o pessoal comenta para mim, tanto aqui no programa, quanto nos bastidores, quanto na rua. O pessoal não tinha onde tocar. Então, às vezes, por mais que tu é convidado daqui a pouco para fazer, isso são os que estão mais além do que os que tocam em barzinho. Mas muitos que têm contato comigo e que são famosos, se não é em casa de jogador, caso de alguém que tenha condição, não saía. É claro. Então, não, tá louco, cara. O que essa gente passou não existe, cara. Passou um perrengue. E o teu livro, cara? O que tu trabalhou mais nele? Não, aí que tá. Aí o livro, se tu pegar de um modo geral, são crônicas, algumas temporais, mas a grande maioria é temporal, e com reflexões. Tem uma parte que são histórias, e aí entra a questão familiar. Legal. Histórias como um menino dentro do Olímpico, com meu pai, com meu avô e tal. Mas basicamente são reflexões. Situações que nos colocam, por exemplo, tem uma crônica que eu gosto muito do livro, que é uma conversa aleatória, óbvio, minha com o primeiro patrono do Grêmio, que faleceu, né, muito antes de eu nascer, e ele me pergunta como é que está o Grêmio de hoje. Então é uma reflexão, uma busca histórica, algumas coisas de ordem emocional, sim, sabe? Uma pena, até eu podia ter trazido o livro, se eu soubesse, eu teria trazido. A pergunta ia ser tão, tão direcionada. É porque esse é um ponto, por que a gente torce, né? Por que eu sou gremista? Por que... Essa paixão, esse amor que tu tem pelo Grêmio. Não sei, tu é gremista ou colorado? Gremista, tá? Tentei jogar, o Grêmio nunca me aceitou. Isso. No Inter fiquei uma temporada, mas a bola me largou. Então, por que tu é gremista? Da onde isso vem? Por que a gente tem essa coisa tão forte? Por que essa paixão de torcedor ela é tão intensa? Por que a gente sofre quando perde? Por que a gente vibra quando ganha? Cara, são perguntas difíceis de responder, e ninguém responde. Ninguém tem essa resposta, entendeu? E essa paixão que a gente leva, a gente tem que tentar, e muitas vezes a gente faz, através de texto, aqui ou ali, uma forma de refletir sobre isso. Tu me falou que gosta de samba, né, o CCD? Tu chegou a fazer alguma música? Não. Tu tem autoria, alguma coisa? Não. Nada a ver? Não, a minha parte na música é a plateia. Eu sou o cara da plateia, que é fundamental na música, né? Precisa o a público, minha parte né? na cultura é ser a plateia. Mas o que eu estava contando, que é um projeto que eu estou começando a escrever, eu vou falar para ti, porque acho que se alguém fizer, vai ser bem feito e vai ser legal, então não tem problema com cópia disso. Pegar um grupo de samba e aí eu, obviamente, participaria do projeto, contando a poesia, né? A história além da poesia. Pegar um exemplo, tá? Nós vamos contar aqui O Mundo é um Moinho. Né? O Mundo é um Moinho é uma música do Cartola, famosíssima, né? E tu sabe qual é a história da música, da poesia, O Mundo é um Moinho? Não. Então, contar a história. Na verdade, O Mundo é um Moinho é uma história
que é uma letra de uma música que ele faz para a sobrinha dele, ou uma parente próxima dele, que estaria indo para a prostituição. E aí a poesia toda é vinculada a isso. Então a ideia do projeto é o quê? Que eu conte a história e depois a gente conta a música que lembra aquela história, e a gente faria ali 10, 12, 15 letras históricas da música brasileira, contando a história além da poesia, né? Antes da poesia, porque todas as poesias no Brasil, elas têm uma história. A gente pega as músicas do Chico Buarque. Sim. Por que o Chico escreveu Apesar de Você? Da onde surge o Apesar de Você? Da onde surge o Naquela Mesa? Né? O Zeca Pagodinho canta agora, a gente falava sobre ele no início. Porque ele, Deixa a vida me levar. Não, mas eu me refiro ao Naquela Mesa, né? Que é uma música do Nelson Gonçalves, cantou há muito tempo. Uma música feita pelo filho do Jacó do Bandolim, entendeu? Então, por que é? O que quer dizer a famosa Espelho, né, do João Nogueira? O que quer dizer aquela música? Por que foi feita aquela letra? De onde ela vem? Qual é a história de fato daquela poesia? Eu acho que é uma coisa legal também nessa linha que eu tenho de me aproximar com a cultura. Que depois do livro, esse é o próximo projeto. Que legal, CCD. E deixa eu te perguntar, certa vez, cara, no Debate Raiz, isso aí, no Debate Raiz teve um espectador, cara, puxei isso lá do fundo, que, cara, através do teu trabalho curou a depressão dele. Ah, foi legal isso. Isso não, eu busquei uma pergunta bem diferente, porque o cara, através do teu trabalho, o pessoal que está nos assistindo, ele estava com depressão. O que aconteceu? Através do trabalho do CCD, o cara se curou. Então, como te sentiu com isso? Na verdade, não é... não muito, sei se curou, como é que é, mas... É muito forte a gente dizer que ele curou, né? Mas o que acontece? Nós estamos trabalhando lá, tá? Nós estamos fazendo nosso trabalho, nós estamos lá com conteúdo diário, no caso nos Donos da Bola, no canal do YouTube e tal. E vem a pandemia. E quando vem a pandemia, muita gente se colocou dentro de uma sala com uma TV, com um celular e disse, e agora, velho? Parou o mundo. E agora? Como é que eu me comunico com o mundo? E teve uns malucos que continuaram trabalhando. Por exemplo, nós, do jornalismo, nós tínhamos o dever de continuar prestando serviço para a sociedade, indo trabalhar no local e fazendo jornalismo, como fizemos durante todo esse período. E essas pessoas tinham, muitas vezes, só o nosso espaço para continuar se comunicando, para continuar vendo, para continuar vivendo. E isso aconteceu de forma muito forte. Não foi pouca gente, foi muita gente. Tanto é que os canais do YouTube, por exemplo, eles triplicaram, eles quadriplicaram. Por quê? Porque as pessoas não tinham. E aí tem que valorizar muito. E eu não digo assim, eu não tenho a pretensão de achar que eu curei alguém, não é isso. Mas eu fui companhia de muita gente. Ajudou. Eu fui companhia de muita gente. Sim. E isso é uma coisa que é muito louco, cara. Porque isso serve para nós também. As pessoas foram companhia para nós. Porque eu ficava, muitas vezes, eu trabalhava, ia no dono, saía do dono, de máscara fechada, chegava em casa, tirava máscara, abria o meu celular para contar uma história lá do Grêmio, no canal do YouTube, e me comunicava com as pessoas pelo chat, pelo WhatsApp, pelo sei o quê, e disse, cara, eu tô em casa, eu tô vivendo. E isso não fui eu, não foi outro, foi todo mundo. Então, da mesma maneira que eu possa ter feito companhia e curado alguém, essas pessoas me curaram também, porque a gente estava maluco e ninguém se dá conta que a gente estava completamente louco. Ninguém entende. Pensem bem. Hoje a gente está aqui, né? Respirando no mesmo ar. Sim. Nós ficamos 1 ano e meio fechados dentro de uma sala, se comunicando pelo celular, olhando nada, sem saber a reação das pessoas. Durante 1 ano e meio, ninguém tem repercussão, ninguém sabe a repercussão do que isso representa na cabeça da gente. Ninguém sabe. Eu não sei, tu não sabe, ninguém sabe. Então, cara, eu não tenho isso. Tu curou. Curou. Ajudou. Muito. Ajudou muito. O que eu fui, isso eu fui. Assim, uma companhia. Eu fui companhia para muita gente. E muita gente foi companhia para mim.
Isso de fato aconteceu. Isso eu busquei porque eu acompanho, né? Então eu digo, não, eu vou fazer umas perguntas... E isso é uma coisa, muita gente, não é pouco. O Baldaço acontece muito isso, tá? Muita gente, não é, cara. A gente foi companhia. Foram cara, parceiros, eu companhia. abri a live, cara, às 8 da noite de uma quarta-feira. Que eu saí, vamos imaginar, saí da rádio lá, eu fazia jornalismo também. Hoje eu tô fazendo só esporte lá, mas fazia jornalismo também. E aí eu saía lá, a gente fazia o serviço do dia. Então eu conversava, imagina a loucura. Eu conversava durante 2 horas com um médico infectologista do Moinhos de Vento, o médico não sei do que, um político dizendo que não precisava ter medo. E aí a cabeça do cara via torta. Aí eu chegava às 8 da noite em casa, no caminho até em casa não tinha um carro na rua. Bah. Um carro na rua, não, cara. Eu recordo esse período. Cara, não tinha um carro na rua. Aí eu entrava em casa, abria uma live no canal e tinham 10 mil pessoas na live. Uma pá de gente, cara. Cara, que não tinha o que fazer. Os caras estavam ali te olhando, pelo amor de Deus, conversa comigo, cara. E eu conversava. É o que tu disse. Tu foi a companhia dos tanta caras. gente, mas cara. Eles foram minhas também. Sim, perfeito. 10 mil é modo de dizer, nunca teve 10 mil pessoas online, mas, cara, tinha uma mas multidão que lá. Com certeza tinha um bom número desses 10. Tinha. Porque eu te acompanho, eu vejo. Então o pessoal tá conectado. Muito louco isso, cara. O pessoal tá conectado e o teu YouTube é muito forte. Teu canal é forte. Mas é muito forte isso, cara. Sim. Isso realmente é muito forte. Saía da rádio, não via ninguém na rua. Nenhum carro, cara. Eu sei. Nenhum carro. Eu me lembro que eu fiz uma matéria pro Band Cidade, que eu saí com o cinegrafista e nós paramos. Cara, isso aí era tipo 6 da tarde, tá? 6 da tarde. No gasômetro. Eu comecei a fazer a matéria do lado do rio, atravessei 6 da tarde. Atravessei a rua, Bom, atravessei... Fluxo assim, ó. 6 da tarde, não tinha ninguém. Eu atravessei, aí ele pegava um take meu e no fundo a rua, né? A avenida assim, não tinha um carro. Bom, passa hoje no gasômetro ali, se você ceder, atravessa a rua. ou qualquer um, tu não atravessa a rua. 6 horas da tarde tá lotado. Atravessa a rua. Não tinha um carro. Isso dia de semana. Sim, quarta-feira. Normal. Quarta-feira dia cidade, cara. Trabalho. Isso aí era o quê? 5:30 da tarde. Nem sei se não foi ao vivo, cara. O programa vai ao vivo 10 para 7. Cara, que tenha sido, não foi ao vivo, que tenha sido 6:30. Eu fiz justamente essa pergunta, e tu fez uma correção, realmente, não é curou a pessoa, mas tu foi parceiro. Curar é uma coisa, cara, curar é uma coisa, curar é um negócio forte. Meio não é meu caso, entendeu? Sim, mas foi parceiro, foi companhia de muita gente. Que legal, cara. Não tem, é que nem o cara diz, tu é o representante da torcida. Cara, não represento nada, tu é a voz da torcida. Não é, cara. Eu falo o que eu acho. Tem gente que concorda, tem gente que discorda. Eu sou uma ferramenta de comunicação das pessoas. Isso eu sou, ferramenta de comunicação. Eu tenho lá um espaço que dá para falar de gremista para gremista. Beleza, vamos falar de gremista. Agora, não pense que o César é voz, não sou voz de ninguém, cara. Mal sou a minha voz. Perfeito, não, é isso aí, CC. Tá certo, tá certíssimo. Mas vamos lá, deixa eu te fazer outra pergunta. Cara, essa paixão pelo Grêmio, que começou com teu avô, me corrige se não veio antes, passou pro teu pai. E, cara, como foi tudo isso? A relação, por exemplo, primeiro... Porque ela já vem lá de trás. Pois é, a explicação da paixão trouxe que, cara, eu acho que ela tem relação de pai para filho. Eu acho que ela tem um pouco isso. Porque a memória afetiva é uma coisa que mexe com a gente. Então, por exemplo, a gente tem... Hoje, tu sente o cheiro de uma comida e lembra da tua avó, tu acha legal e tal. Mas, cara, eu não consigo explicar. Sinceramente, eu não consigo explicar. Assim. Eu não explico através da paixão de pai para filho, porque tem muitos filhos que torcem para filho, para times diferentes dos pais. Caso do meu pai, Colorado. Então eu não acho que isso seja um dom de pai para filho. A gente sabe que naturalmente tu vai lá, gosta, não gosta, e tu torce, mas eu não vejo a explicação. Agora, a relação do vô como dirigente. Meu avô foi dirigente nos anos 40 e nos anos 50. O meu pai foi dirigente nos anos 60. Essa era outra pergunta que eu te fazia. Nos anos 70, nos anos 80. Aí eu acho que, naturalmente, o cara que está ali convivendo com aquilo, diz, cara, é que nem
tu olhar, eu quero ser que nem meu pai, o espelho é um conselho, aquela coisa das costas ser um espelho e tal. Cara, eu acho que sim, só que eu te juro, pra mim uma das coisas mais difíceis de responder é tu tentar entender por que tu ama alguma coisa. O que te faz ter paixão por alguma coisa. Seja o que for. Eu sou um cara muito vinculado à música, eu adoro música. Por que eu gosto de samba e não gosto de outro tipo de música? Porque eu ouvi mais samba na juventude? O que faz tu ter paixão por alguma coisa? Isso é uma verdade. Eu particularmente amo o samba pagode, mas não foi a música que eu escutei. A minha juventude... Quantos anos tem? Eu tô com 39 fazendo hoje CCD. Pô, garoto. Baita presente, viu, pessoal? É isso aí. Tô com CCD na mesa, meu presente de aniversário. Eu sou um pouco mais velho que tu, uma geração mais velha 39 que tu. hoje. Eu acho o seguinte, cara. Te comentei isso porque realmente não foi a minha geração. Eu cresci escutando Rock 7. Exatamente. Eu cheguei a pegar isso também, mas eu tô dizendo assim... por que a gente se apaixona? Por quê? Eu sempre digo, né, cara? A paixão é um negócio muito louco. Tu não tem, cara. Tu não consegue. Paixão por clube. Nós dois somos gremistões. Sim. Não vamos achar que os colorados são piores do que a gente, né? A gente não vive sem eles. Não, mas eu tô dizendo no sentido de paixão. Sim, de paixão. Nós não amamos mais o Grêmio porque nós somos o Colorado diferentes do que o Inter. Cara, sim. Por quê? Por que em determinado momento a gente gostou do tricolor e não gostou do vermelho? Que loucura é essa? Então, cara, eu não coloco. Agora, a coisa do exemplo do vô, do pai, no campo do dirigente, aí eu acho que sim. Eu tenho uma coisa... Tu falou que foi lá pela década de 40, né? O vô foi 40, o vô foi do jurídico 40, o pai foi 60. 60 ele começou, 67, 68 ele começou na base do Grêmio. E tu agora? E eu fui no final dos anos 90, início dos anos 2000 e 2010, 2011. E aí, mas eu encerrei, né? Eu encerrei. Eu não... Não volta mais? Não. Depois que eu fui para comunicação, a minha tarefa... Hoje eu converso Cumpriu. muito mais. Hoje eu converso muito mais com os gremistas do que eu conversava. Quando estava dentro da direção. Muito mais. Indiferente da primeira, segunda passagem. Hoje a minha contribuição ao Grêmio hoje e a minha proximidade ao Grêmio é muito maior do que era. Muito maior. Eu estou muito mais vivo dentro. Inclusive, muitas pessoas reclamam, pô, só vive o Grêmio. Só vive o Grêmio, graças a Deus. E tá mais feliz. Muito mais feliz. Que legal. Muito mais feliz. Encontrei o meu espaço com o Grêmio e a forma que eu me aproximo do meu avô, que eu me aproximo do meu pai, que eu me aproximo dos meus filhos. O Grêmio conseguiu, ele é a grande companhia que eu tenho na vida e, ao mesmo tempo, ele me aproxima de tudo. Me aproxima de quem já foi e me aproxima dos meus filhos. Então... Que show. Baita história. Não, baita história essa ideia. As perguntas bem dinâmicas aqui. Eu digo, não, vou fazer. E eu quero as histórias de vestiário, cara, do tempo que tu era dirigente. Lembra alguma, assim, que vem agora na cabeça, assim? História de vestiário tipo quando piada, dirigente. Assim? Tipo piada. Contigo. Tem uma boa. Tem várias histórias engraçadas, assim. Imagino. Eu gosto muito de contar uma história. Porque tu pegou algumas gerações, né? Vou te contar uma do Renato, então. Tem uma história do Renato, né? Olha ali. O Renatão dizia, né? Quando ele era treinador, eu era diretor de futebol, o Renato dizia que não podia sair em Porto Alegre. Então ele dizia, eu não posso, que eu saio em Porto Alegre, todo mundo fica batendo foto, me enche o saco, não sei o que e tal. Eu disse, Renato, que história é essa, cara? Tu tá pensando que Porto Alegre é o quê, cara? Tá achando... Tá de brincadeira? Mas não, porque não sei o quê. Então tá. Nós vamos jogar domingo e nós vamos jantar domingo de noite. E o Renato, como assim? Não, eu vou te pegar no hotel. Ele morava ali no Deville. Você acha que mora até hoje lá? Acredito também. E eu te pego lá. Tu convida aí o Gabeira, outros caras, nós vamos jantar lá e ninguém vai bater foto contigo. O Renato, não dá, porque tu vai ver o inferno. Tinha um restaurante num posto de gasolina. Como é que conseguiu essa proeza? Que era ali na Nilo Peçanha. Que é da altura? A linha da Brasa,
que é Braseiro na época. Que era um não restaurante... Era o ZNB, não era o ZNB ainda. Próximo do McDonald's. Posto de gasolina, exatamente à direita. Do lado do posto à direita, tu entra e estacionava o carro. Estacionava na frente uma subidinha. Isso, uma churrascaria linda, assim. Uhum. O que eu fiz? Eu sei da arma do cara, eu digo, vou ter que pegar esse louco, né, cara? Vou ter que pegar ele. Liguei pro gerente. Tchê, negócio é o seguinte. Tô indo. Eu, o Renato, o Paulo Odoni, o Vicente o Antônio Vicente Martins, o Gabeira e mais 3 caras. Regra. Ninguém pode bater foto com o Renato. Pô, César, tal. Cara, ninguém. Tu vai armar uma mesa e se vier alguém, eu vou brigar contigo, velho. E o cara, não, porra, vem, isso aí é uma proeza. Tá bem. Cheguei lá, tinha uma mesa grande armada num canto. O restaurante não estava muito cheio, tinha ali umas 5, 6 mesas, mas numa boa. A gente entrou, sentou lá, eu sentei na cabeceira, o Renato sentou do meu lado direito, o Odoni sentou do meu lado esquerdo, a mesa foi posta e carne, aqueles espetos corridos. Sim. E chopp. E ninguém bateu uma foto. Ninguém. Depois de umas 2 horas, eu digo, tá na hora de armar contra ele. Saí dali, fui no banheiro. Quando cheguei no banheiro, na volta, fui no garçom e disse o seguinte, tchê, negócio é o seguinte, tu vai chegar agora, vai pegar um colega teu, vai na mesa e vai dizer o seguinte, César, gostaria de bater uma foto contigo. E fui pra mesa, me sentei, foi o garçom. Pegou o celularzinho, saiu caminhando, chegou lá. Ô César, queria bater uma foto contigo. Eu levantei, abracei o cara, bati uma foto, sentei. Nisso o Renato já o Odoni meio olhando aquilo ali, meio estranho, ninguém me conhecia. Não entenderam nada. E aí eu bati na mesa. Renato, Porto Alegre mando eu. No Rio de Janeiro, tu é leão. Aqui, mando eu. Então, só pra gente tratar do assunto. Todo mundo caiu na gargalhada e tal. Foi maravilhoso. E o final da história, o garçom que veio bater a foto tinha o nome Renato por causa dele. Ah, que legal. E aí foi uma história legal, assim, divertida. Casou a história. Divertida, deu tudo certo. Essas histórias da bola aí que legal. a gente Deve vai ter brincando. Várias, né? Aqui tu tá contando uma, tá pegando o cara que é uma lenda, é um mito dentro do Grêmio, tem uma estátua. O Renato tem várias histórias, né? A gente tem histórias, tem uma história também legal com o Galato também. Um grande goleiro Galato que pegou o pênalti nos aflitos. Eu era diretor da base. Eu era diretor da base do Grêmio em 2003. 3 para 2004. E o Galato, então, chega perto da minha mão e diz assim, eu quero que tu me dispense do Grêmio. E eu era diretor dele, diretor do Júnior do Grêmio. E eu disse, como assim, Galato? O que houve? Não, porque eu recebi uma proposta para jogar o gauchão pelo 15 de Campo Bom, eu sou reserva do Andrei aqui, eu quero ir embora. E eu, Galato, apertei a mão dele e disse, então me manda o convite da tua formatura, porque goleiro tu não vai ser, né? Tá saindo do Grêmio para ser reserva do 15 de Campo Bom, que fecha em 6 meses, goleiro tu não vai ser. Terminou. Aí no outro dia ele, o que tu acha? Eu acho que tu vai ser goleiro do Grêmio, tu tá no Grêmio, tá aqui há 200 anos, tu vai ser goleiro do Grêmio. 1 ano e meio depois ele pegou o pênalti nos aflitos. Pegou o pênalti lá nos aflitos, salvou, né? E me deu a camisa. Que legal. A camisa do pênalti. Essa camisa até hoje? Não, eu devolvi pra ele, pra gente doar pro Grêmio. Depois, quando ela fez 10 anos em casa, eu devolvi pra ele. Que legal. E tá lá dentro do... Não, ele... Alguma coisa com o Grêmio lá que ele não se acertou, tá na casa dele a camisa. Tá na casa dele. O Galato tem uma história. Eu vi esse jogo. Batalha dos aflitos ali esse jogo não existe. Um dos maiores jogos da história. Que legal, cara. Que legal. Uma das tantas histórias que tu deve ter, mas... Não. Que legal. E contando do Renato ainda, né? Exatamente. Mais uma perguntinha. Vamos. Jogador, cara, tem vários, mas assim, me diz um gente boa e qual o mais marrento? Qual o mais perna? Marrento, cara. Mais perna. O mais gente boa e o mais perna. O mais marrento. Cara, eu não fiz grandes amizades no... Nem em tempo da dirigente. Não, e agora cara, como comentarista, como jornalista. Eu não fiz grandes amizades, cara, com jogadores, tá? E como comentarista, muito menos, né? Eu tenho 3 grandes amigos, tá? 2 especialmente. Eu sou muito amigo do Galato, fiz muita amizade com ele, adoro o Galato. Esse é o gente boa.
E o Gavião também. Claro. O Carlos Gavião, volante. Volante. Que é, o Gavião é meu amigão, assim. O Galato e o Gavião são os... Eu brinco que são os jogadores que viraram meus grandes amigos, assim, né? Show. Na vida, mas nada a ver com futebol, assim. A gente ficou amigo. E Marrento, cara. Metia alguma perna. Nenhum. Cara, Todos são. É que no ambiente, é que no ambiente do trabalho, Sim. tu é o contraponto, entendeu? Então não é perna, os caras estão pelo direito deles ali, Sim. cara. Não teria um nome assim, cara, pra te dizer, assim, perna. Cara, tem uns caras que são meio chatos, assim, mas os caras estão defendendo a deles também, então eu não tive... Cara, pô, eu fui dirigente de bons jogadores, sabe? E jogadores que deram muito certo, jogadores de Tu seleção. pegou fases do Grêmio aí, como dirigente. E tal. Cara, na base, o Anderson era uma marra, entendeu? Mas era um baita de um guri. Sim. O Mamute era uma marra, mas era um baita de um guri, Atacante entendeu? Mamute. Mas aí, sabe o jeitão, assim. Sim. O Anderson é uma figuraça. Mas não é assim. Mala, entendeu? mais, não é mala, mas é mais desse, assim, o marrento. Uma marra. É isso aí. Cara, os o Anderson. O Anderson, talvez. Cara, mas é preciso dizer, não era ruim, pelo contrário. Era um baita de um guri, só que era uma figuraça, assim. Sim. Mas Show, do ponto de vista positivo. É que quando a gente fala isso, às vezes, o cara fulano era mala no vestiário. Não tinha mala. Peguei um outro lá, o Carlos Alberto, entendeu? Era uma figuraça também, porque tu tinha que brigar com ele todos os dias. Carioca. Mas Vasco da Gama. Jogou em tudo lá. Jogou em tudo. Uma figuraça. Fluminense, Flamengo. Figuraça. Não sei nem se não pegou o Botafogo, não recordo. Acho que jogou o Botafogo. E me diz, cara, o Donos da Bola, eu assisto sempre, cara. Como é aguentar o Baldaço? E detalhe, agora, junto contigo nos jogos do Grêmio, isso cara. Mesmo. Me explica isso aí, cara. O Baldaço, cara, o Baldaço é um gênio, né? O Baldaço é um gênio. O Donos da Bola é um programa que é um case, né? O Meneghetti foi... E eu assisto todos os dias, viu? O Meneghetti foi brilhante, né, cara? O Meneghetti montou uma equipe com uma sinergia incrível, que é hoje o grande programa de comunicação esportiva do Rio Grande do Sul, né, cara? Nunca se imaginou que o Donos da Bola pudesse superar o Sala de Redação, por exemplo. E ele não só supera, como ele tem números estratosféricos, né? Tem. E isso jogou todo mundo pra cima. Jogou a mim, jogou o Baldasso, jogou o Meneghetti, jogou o JB, jogou o Vaguinha, jogou o Ribeiro. Joga todo mundo pra cima. Então, é um case criado pelo Meneghetti. E o Baldasso, cara, é um dos caras que tá mudando a história da comunicação, né? O Baldasso tá mudando a história da comunicação. Verdade. O Baldasso, por exemplo, no canal do YouTube dele, ele faz 10 vezes o que fazem veículos de comunicação tradicionais no YouTube. 10 vezes. É muito. É muita coisa. O Baldasso, por exemplo, teve um jogo do Inter no ano passado, eu acho que ele botou 68 mil pessoas online. Sabe o que é 68 mil mais pessoas simultâneas? Mais que a arena do Grêmio lotada, viu? Mais que a nossa arena lotada. 68 mil simultâneos num jogo. Tá louco, cara. O cara é um fenômeno. É um fenômeno. E quem acha que é mala... Cara, o Baldasso é um sujeito maravilhoso, amigo dos amigos. Não tem... Meu, esse time é daqueles times que vai ficar marcado pra história. Vai. O time que é criado... O grande Donos capitão, da bola, eu não perco um dia, né? O grande capitão do time é o Meneghetti. Quem criou o time foi o Meneghetti. Mas todos ali têm uma função importante. Todos ali se ajudam. Virou um grande time. E é por isso o sucesso dele. Não pense que individual... É que nem uma grande banda que se separa. Não pensa que essa banda... tu tira, o cara vai fazer sucesso sozinho. Não vai. Um dos segredos daquele ponto ali é o time. É o time, é o conjunto de vocês. Do Meneghetti, Ati, mundo. Baldasso, Cada um tem a sua função. Todos. Que legal. E trabalham muito bem nisso. Não, vejo vocês aí quase que diariamente, né? Isso. Deu o meu intervalo lá no trabalho, eu, boto direto lá, tá aparecendo os guri na Band. É isso. Cara, mas me diz, e agora pegando mais negócio, aquela polêmica da saída do Jonas, cara. Mestre Jonas. O Jonas, quando renovou o contrato com o Duda, 2 anos antes, 1 ano antes, ele só renovou pelo valor que o Grêmio tinha para pagar, porque o Grêmio botou uma multa baixa. E aí, a direção seguinte, que era a nossa, tentamos renovar várias vezes com ele, várias e várias vezes.
Eu e o Vicente fizemos, dezenas de reuniões com eles. Eles sempre tinham uma coisa para o futuro, até o dia que chegou a proposta do Valência, que não era proposta, né? Eles simplesmente depositaram o valor da multa e acabou. Não tem, é outra Pagaram história. Que tinha que pagar. Acabou. Levaram. E aí tu vai dizer o seguinte, a culpa de alguém não é de ninguém. Sim. O Duda só renovou o contrato com ele lá por aquela multa, porque se não tivesse aquela multa, ele não tinha aceitado o valor que tinha. Então ia perder de graça. Sim. Cara, é aquelas coisas, é a história do criticar por criticar. Então, não tem o que fazer. E depois foi para Portugal, né? Depois do Valência, foi para Portugal fez a vida dele. Fez a vida. Benfica. Daqui de pior jogador do mundo a artilheiro do Campeonato Brasileiro, mestre Jonas, cara. Pô, época jogava boa. Muito. Jogava muita bola, jogava viu? Muito. Mas que bacana, cara. É umas perguntinhas simples assim, mas essas histórias de bastidores da TV, tá? Cara, perrengue ou algum caso inusitado, tu tem pra contar? Sempre tem, né, cara? Do perrengue todo dia. Conta né? 1, 2 aí. Alguma coisa que tu lembre. Perrengue tem todo dia, né, cara? Perrengue tem todo dia. O que acontece, cara? TV é como um vestiário, né? Sim. Então, não pensa tu que é tudo sempre numa linha tênue. Sempre tem um aperto aqui, um aperto ali. Mas, cara, felizmente, eu tenho uma ou outra história, por exemplo, de tu começar uma transmissão e cair a conexão, a rádio sair do ar. Várias coisas eu tenho nisso, mas eu acho que o segredo disso, eu acho que esse é que é o ponto, e aí voltando também a uma linha histórica, que é todos empurrando para o mesmo lugar. Cara, é muito bom tu trabalhar num ambiente onde todos estão empurrando para o mesmo lugar. As principais histórias que eu tenho são de superação, porque nós estamos num ambiente que a competição é ferrenha, né? É grande, é de gente com muita grana, com muita estrutura. E aí tu trabalhar, tu lutar e tal, pô, cara, é muito legal. Eu acho que o principal ensinamento que me dá isso é todo mundo empurrando para o mesmo lugar. E isso, de fato, acontece muito. E lá a gente tem aí uma ou outra historinha de uma dificuldade aqui ou ali, mas, de um modo geral, a gente tem boas histórias para contar. Que legal. Que legal. E eu, CCD, o pessoal que está nos assistindo, a gente sabe que o nosso podcast é um tempo curto, passa tão rápido e a gente está chegando para o fim. Acho que a gente pôde aqui saber, o pessoal que está te assistindo, viu, César? Saber um pouco mais de ti, falamos um pouco mais da tua vida pessoal, um pouco da tua vida profissional, seja ela como dirigente, seja ela como um jornalista, comentarista, um cara de rádio, televisão, um youtuber. Então, eu te acompanho em tudo, né? Então, para mim, foi um dia marcante aqui, viu? Então, obrigado. Assim, obrigado. Eu quero... Gostei também muito, cara. Gostei muito da tua condição. E também como gremista. Porque eu tô recebendo um cara aqui que, pô, tanto dirigente do meu clube, quanto traz as informações do meu clube hoje. Então, nas duas pontas. Mas, e para fechar o programa, deixa uma mensagem. Mensagem? É uma mensagem. Eu acho que fala com o coração, seja para a família, seja para o Grêmio, seja para quem está nos assistindo. De alguma forma, o que te toca, o que tu... Eu acho que a gente está vivendo um momento, cara. A gente está vivendo um momento, eu acho que a mensagem principal que a gente tem que passar, cara, e é uma coisa que tem me deixado angustiado, assim. São duas situações. A primeira, que para mim é fundamental, a gente precisa entender que existem pessoas que pensam diferente da gente. Respeitar isso. Se a gente não entender isso, a gente não vai ser sociedade nunca. E permitir que as pessoas pensem diferente e parar com ódio. Cara, o Brasil precisa se livrar do ódio, entendeu? Urgentemente, cara. A gente não pode viver uma sociedade como a que a gente está vivendo. Nós temos que extirpar o ódio da nossa relação, entendeu? E aí a mensagem vem exatamente em cima dessa frase, que é o seguinte: te comunica. Sim. Nunca pensa que te comunicar faz mal. Nunca tenha medo de falar e de pensar, e nunca permita que alguém tente tirar o que tu tem para dizer. Nunca deixe de te comunicar. Tu, por exemplo, aqui... Sabe por que eu tô aqui? Porque tu tá fazendo comunicação. Porque tu tá te comunicando. Tu passou um monte de mensagem aqui nas tuas perguntas. Tu tá fazendo comunicação. Deu gol, deu samba, tu tá te comunicando. Tu tá dando tuas ideias, tu tá te comunicando. Tu tem um ponto, eu não vou entrar aqui e dizer se eu gosto ou não da maneira como... Não é isso.
Cara, tu está te comunicando. Levando informação. Imagina um ambiente que tu não pode te comunicar. Uhum. O ódio quer nada mais do que dizer, não, isso que tu tá dizendo tu não pode dizer. Uhum. E o que nós temos que defender é que isso que tu tá dizendo, tu tem que dizer. Então, se comuniquem. Não deixe que ninguém vença você no grito. Nunca deixe de se comunicar. Essa para mim é a mensagem que a sociedade precisa passar. Não deixem de comunicar. O Chico Buarque tem uma frase que diz o seguinte: hoje em dia, como é que é a frase? A minha gente hoje anda falando de lado e olhando para o chão. O que ele queria dizer? Ele dizia o seguinte: ele não podia dizer o que ele pensava, porque quando ele dizia o que ele pensava, alguém bulia o que ele estava dizendo. É isso que eu penso hoje. Não deixe de te comunicar jamais e extirpe o ódio e essa relação absurda que a gente está vivendo na sociedade. Talvez seja essa a mensagem. Muito boa mensagem. Que eu tenho pra colocar. Muito boa. Não, finalizou aqui dando uma aula, né? Não, aula não. Foi bonito, viu, CCD? E antes de eu fazer um agradecimento a ti, a quem está nos assistindo, eu quero agradecer mais uma vez a Handbeer e o Cachorro do Bigode. São os grandes parceiros do Deu Gol, Deu Samba. Se está acontecendo, é porque a gente tem empresas que acreditaram e estão levando esse sonho aí que eu carrego já faz um tempo. E hoje aqui eu estou com o CCD, eu estou com o César Cidade Dias, foi um prazer. Esse tempo curto que a gente tem, poderia fazer mais, eu teria várias perguntas para colocar, mas essa hora que a gente tem, e eu trabalhei ao máximo possível para tentar fazer um engajamento entre a tua vida pessoal, falando um pouco da tua família, falando de ti. Foi bem conduzido. Primeiro. Pô, obrigado. Juntamente do Grêmio, que faz parte da tua vida, da tua história, que nem tu comentou, né? Isso vem de uma tradição, vem lá do teu avô, vem pro teu pai, vem para ti, e hoje dos teus filhos. Isso é uma união. Tu é muito grato ao Grêmio, eu vi, tá? Por essa hora aqui que a gente está tendo. Então, te agradecer demais, é um aprendizado. Tu és um cara que eu acompanho há muito tempo e o pessoal que está assistindo também. Legal. Tenho certeza que te conhece e se não conhece, já segue o homem lá, viu? Bota no YouTube, César Cidade Dias, joga também lá no Instagram, procure em tudo. César, um prazer inenarrável, cara. Te agradeço demais ter aceito o desafio, contribuído com a tua história dentro do Deu Gol, Deu Samba. Tu vem representando os dois, viu? Porque tu gosta do Deu Samba e tu vive o Deu Gol. Então, através do nosso manto aqui, da camiseta do nosso tricolor do Grêmio, então, cara, tu faz parte da história do Deu Gol, Deu Samba. Valeu, obrigado, cara. A casa é tua. Obrigado. E segue fazendo, segue fazendo comunicação. Jamais deixa de te comunicar. Obrigado, velho. Obrigado, Cesar. Valeu. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus. Valeu.